Você já se perguntou o que Pelé e Neymar têm em comum? A resposta parece óbvia, quase um clichê do futebol. Ambos são gênios que surgiram na Vila Belmiro, vestiram a mítica camisa do Santos, encantaram o mundo com dribles desconcertantes e se tornaram o camisa 10 da seleção brasileira. É a linhagem real do futebol arte, uma sucessão natural de tronos no reino do esporte mais popular do planeta. A crença comum nos diz que Neymar é o herdeiro direto de Pelé, a mais brilhante estrela a surgir da mesma constelação que um dia nos deu o rei. Olhamos para os gols, para os títulos pelo clube, para a pressão de liderar uma nação apaixonada e vemos um espelho. Um reflexo distorcido pelo tempo, mas ainda assim um reflexo. A narrativa é tão perfeita que a aceitamos sem questionar. É a história do raio que caiu 2 vezes no mesmo lugar. É o DNA do talento puro, transmitido de uma geração para outra nas mesmas praias de Santos. Mas e se essa visão, essa confortável e linear história de sucessão, for apenas a camada mais superficial de uma verdade muito mais complexa e reveladora? E se a principal semelhança entre eles não estiver nos pés, mas sim nos ombros? Se o que realmente os une não for a glória que conquistaram, mas o peso que foram forçados a carregar? Se você também é fascinado pelos segredos por trás do esporte, já se inscreve no canal para não perder nenhuma investigação como esta. A história que conhecemos pode ser apenas o prefácio de um livro muito mais profundo sobre a alma do futebol brasileiro. Uma história que conecta esses 2 ícones de uma maneira que poucos ousam imaginar. Se a conexão é mais profunda que gols e dribles, que força invisível estaria agindo? Para entender, precisamos fazer a pergunta intrigante que desafia tudo o que pensávamos saber. Por que o Brasil, em 2 momentos históricos completamente distintos, sentiu a necessidade de projetar em um único jovem, vindo do mesmo clube, a responsabilidade de não apenas vencer, mas de resgatar a própria identidade de seu futebol? Pense nas diferenças gritantes entre suas épocas. Pelé surgiu em um mundo analógico, de rádio e jornais impressos, onde sua imagem era construída lentamente, jogo a jogo, em estádios lotados e em raras imagens em preto e branco. Ele foi a explosão de um Brasil que se descobria como potência. Neymar, por outro lado, nasceu na era digital, do YouTube, das redes sociais e da marca pessoal. Sua ascensão foi instantânea, global, cada drible viralizando em segundos. Ele surgiu em um Brasil já consolidado como país do futebol, mas que se sentia órfão de sua própria magia, de seu joga bonito. Como podem 2 contextos tão diferentes produzir um fenômeno sociocultural tão parecido? O que leva uma nação a repetidamente ignorar o desenvolvimento de um sistema coletivo forte em favor da busca messiânica por um salvador individual? A questão não é apenas sobre futebol, mas sobre psicologia de massa. É sobre como uma nação lida com suas crises e suas esperanças. A conexão entre Pelé e Neymar transcende as 4 linhas. Ela é um padrão, um ciclo que se repete. E a existência desse padrão sugere uma causa fundamental, uma origem que explica por que, de todas as fábricas de craques do Brasil, foi a do Santos que se especializou em produzir não apenas jogadores, mas símbolos de redenção nacional. A revelação chocante é esta. A maior e mais profunda semelhança entre Pelé e Neymar não é o talento, a camisa ou a origem. É o fato de ambos terem sido, em seus respectivos tempos, a personificação de uma solução individual para uma crise coletiva do futebol e da identidade brasileira. Eles não são apenas sucessores no campo, são sucessores no papel de messias. Foram ungidos, antes mesmo de atingirem a maturidade, com a tarefa de curar as feridas de uma nação. Pelé foi a cura para o trauma de 1950, o complexo de vira-lata diagnosticado por Nelson Rodrigues. Neymar foi a cura para a era do futebol de resultado, para o pragmatismo que, aos olhos do público, havia matado a alma do futebol arte brasileiro no início do século XXI. Esta não é uma conexão de estilo de jogo.
É uma conexão de propósito imposto. O fato mais surpreendente é que essa necessidade de um salvador individual, que ambos personificam, é um fardo criado e perpetuado, ironicamente, pelo próprio sucesso avassalador do Rei Pelé. O brilho de Pelé foi tão intenso, sua capacidade de resolver jogos sozinho tão monumental, que ele inadvertidamente ensinou ao Brasil uma lição perigosa, que o gênio individual pode superar qualquer deficiência coletiva. Essa crença se enraizou na cultura do futebol brasileiro, criando um vácuo que décadas depois exigiria ser preenchido por um novo salvador. E o destino, ou talvez a própria indústria do futebol, apontou para o menino da vila que mais se assemelhava ao rei. Neymar não herdou apenas a 10 de Pelé, ele herdou o fardo de ser a resposta. Parece loucura? Acha que é só coincidência? Comente aqui embaixo o que você pensa antes de ver as provas que nós levantamos. E se estiver gostando, não esqueça de deixar o like. As evidências históricas que sustentam essa revelação são robustas e estão espalhadas por décadas de jornalismo esportivo e análise social. Vamos começar com Pelé. O Brasil de 1958 era uma nação assombrada pelo fantasma do Maracanazo de 1950. A derrota para o Uruguai em casa foi mais que uma derrota esportiva. Foi, nas palavras de cronistas da época, uma tragédia nacional que instalou um sentimento de inferioridade. O historiador Marcos Gutermann, em seu livro Futebol Explica o Brasil, detalha como a sociedade brasileira se sentia menor, incapaz. Então, surge um garoto de 17 anos na Suécia. Pelé não era apenas um jogador talentoso, ele era a antítese do trauma. Sua genialidade, sua confiança, sua capacidade de decidir sozinho, como no gol antológico na final, foi a prova viva de que o Brasil não era inferior, era sublime. O cronista Nelson Rodrigues escreveu: com Pelé no time e outros como ele, nunca mais teremos complexo de vira-lata. Ele não foi apenas um campeão, foi um redentor nacional. Agora avancemos 50 anos. O Brasil do final dos anos 2000 vivia outra crise de identidade. Após os títulos pragmáticos de 1994 e de 2002 e as frustrações de 2006 e 2010, com o futebol visto como europeizado e de força, a clamor popular era pela volta do joga bonito. Artigos de Tostraum, Juca Kfouri e outros analistas da época lamentavam a morte do drible. É nesse cenário que surge Neymar. Desde seus primeiros jogos pelo Santos, em 2009, a narrativa da imprensa, como se pode verificar em arquivos de jornais como a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, não era apenas sobre um novo talento, mas sobre a volta da alegria, o herdeiro de Pelé, o resgate do futebol arte. Ele foi imediatamente posicionado não como parte de uma geração, mas como a solução para a crise estética do futebol nacional. A evidência não está em estatísticas, mas no discurso que cercou ambos os jogadores em seus momentos de ascensão. Mas por que esse padrão se repete? A explicação detalhada está no mecanismo cultural que o próprio Santos, impulsionado por Pelé, ajudou a criar. O sucesso do Santos na década de 60 não foi apenas o de um time, foi o de um jogador que transcendia o coletivo. Pelé era o sistema. Sua presença garantia a vitória de tal forma que a estratégia muitas vezes se resumia a dar a bola no rei. Isso, como aponta o sociólogo do esporte Ronaldo Elal, criou um arquétipo no imaginário brasileiro, o do herói salvador. O Brasil aprendeu a amar e a esperar por esse tipo de jogador. Décadas se passaram e o futebol evoluiu taticamente. A Europa desenvolveu sistemas coletivos complexos, onde o todo é maior que a soma das partes. O Brasil, no entanto, ficou culturalmente apegado à ideia do craque que resolve. E qual clube se tornou o maior símbolo dessa filosofia? O Santos, que construiu sua identidade pós-Pelé como a fábrica de raios, o lugar onde os gênios brotam. Quando o país entrou na crise do futebol de resultado, todos os olhos se voltaram para a Vila Belmiro. Era o lugar mais provável para encontrar a cura, e eles a encontraram em Neymar.
O mecanismo é, portanto, uma profecia autorrealizável. Existe uma demanda nacional por um salvador individual, e o Santos, por sua história, se tornou o fornecedor oficial. A mídia amplifica essa narrativa, o marketing a explora, e o jovem jogador é colocado nesse pedestal. Neymar foi preparado desde a base para ser não apenas um grande jogador, mas para ser o novo Pelé. Ele foi treinado para carregar esse peso, para ser a solução individual. A pressão sobre ele em 2014 e 2018 não era apenas para ganhar a Copa, era para ganhá-la sendo o herói que o Brasil aprendeu a esperar desde 1958. Ele não é apenas um produto de seu talento, mas de uma longa herança cultural que exige um rei. E aqui chegamos à implicação surpreendente de tudo isso. A verdadeira conexão entre Pelé e Neymar muda radicalmente nossa percepção sobre suas carreiras e sobre a história do futebol brasileiro. Não estamos mais olhando para uma simples linha de sucessão de talentos. Estamos olhando para um espelho que reflete as maiores forças e as mais profundas fraquezas do Brasil. Pelé deixa de ser apenas o maior jogador de todos os tempos para se tornar também, involuntariamente, o arquiteto de uma dependência cultural do gênio individual, um padrão de expectativa que pode ter, em alguns momentos, limitado a evolução tática coletiva do nosso futebol. Neymar, por sua vez, deixa de ser apenas um craque de sua geração, com suas falhas e glórias, para se tornar a personificação de um fardo histórico quase impossível de carregar no futebol moderno. Sua jornada, com toda a pressão, as críticas e a adoração, é o resultado direto do legado de Pelé. Não apenas o legado dos gols, mas o legado do que se espera de um salvador. Portanto, a resposta para a pergunta, o que Pelé e Neymar têm em comum, é finalmente revelada. O que eles têm em comum é o peso da coroa, uma coroa forjada na glória de 1958 para redimir uma nação, e que desde então é passada adiante, na esperança de que um novo rei possa, sozinho, resolver os dilemas de um país inteiro. A história deles em 15 minutos revela não apenas a trajetória de dois atletas, mas a alma de uma nação que ama seus heróis, talvez até mais do que ama o próprio jogo. A história do futebol é cheia de ciclos como este. Qual outra conexão misteriosa você gostaria que a gente investigasse? Deixe sua sugestão nos comentários e compartilhe este vídeo com aquele amigo que acha que entende tudo de futebol.